Possamos ouvir a tua voz, Senhor. Amém. Nós escolhemos umas canções nessa manhã. E nós vamos dar a oportunidade de você que já é um pouquinho mais maduro lembrar de algumas canções. Mas as canções, nessa manhã, elas falam sobre aquilo que nós temos estudado ao longo desses domingos e durante a semana nos nossos grupos pequenos, que é a respeito de uma vida madura com o Senhor, de maturidade na presença do Senhor. E, naturalmente, falar disso, nós dizemos que o Senhor é grande, que o Senhor ele tem todo o poder. Nós reconhecemos a soberania dEle, a majestade dEle. E é isso que nós iremos cantar. Nós iremos fazer essa declaração através de canções. Amém? Olhos de graça e não de justiça, não de maldade, porque Tu és bom. E nós precisamos dessa convicção, porque quando nós nos lembramos de que estamos sendo vigiados pelos Teus olhos, Pai, nós temos paz,
nós precisamos, ó Deus, é convicção de estarmos sendo guardados pelos teus olhos, Pai. Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Pai, que bom é poder render, nos render, Pai, diante dos teus olhos, ou diante da tua grandeza, Senhor. Que bom é nos sujeitar ao teu poder, Senhor, à tua bondade. Que bom é nos render, Pai,
lançar aos teus pés as nossas armas, as nossas batalhas, Senhor, e saber que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, Senhor. Que bom, Pai. Que bom é pertencer a Ti, Senhor. Que bom é pertencer a Ti, Senhor. O que daremos por tudo que o Senhor tem feito a nós? Rendido estou ao pé da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Tu és digno de depositar ao Senhor Eis-me toda a nossa confiança. Toda a nossa confiança. Tu és bom. Porque a mesma mãe esquecesse do filho que amamenta. O Senhor
teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. O que tem afligido o teu coração nesses dias? Lance aos pés do Senhor. Dê nome à sua aflição. Dê nome à sua aflição. Diante do Senhor. Senhor, obrigado. Nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo, por nos presentear todas as vezes em que realmente nos prostramos diante do Senhor com a tua santa presença, Senhor. Oh, Senhor, oh, Senhor, nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Dê aí uma oração de louvor, de gratidão. Erga suas mãos aí. A Bíblia diz que nós devemos erguer mãos santas, sem ira, sem contenda. E erguei as suas mãos, ergue o seu louvor nessa manhã. A ti seja todo louvor, Senhor. A ti seja todo louvor. A ti seja todo louvor, Senhor. A ti seja todo louvor, Senhor. Te bendizemos o nome nessa manhã. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Renove nessa manhã, Espírito Santo. Renove nessa manhã, Espírito Santo, os dons. Renove nessa manhã o fogo, Espírito Santo. Arda novamente nos corações nessa manhã, Espírito Santo. Arda novamente, Espírito Santo. Queime novamente, Espírito Santo. Flua novamente, Espírito Santo. Seja bendito nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. E amém. E amém. Amém. Assim seja, Espírito Santo, fala conosco. Oh, Jesus.
queridos, hoje nós vamos ter mais um sermão da série sobre maturidade. E a gente vai começar a colocar os talentos para fora, né? Então, hoje a gente vai ouvir a Luciana trazer o sermão dessa manhã para nós. Vamos orar por ela? Jesus, obrigado pela tua presença aqui, Senhor. E em tremor e temor, ó Deus, nos curvamos atentamente a tua voz nesse lugar. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Usa a vida de Luciana como instrumento e como canal limpo, puro e santo para a tua glória nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, como o Marcos disse, nós estamos numa série de sermões. Sobre o que nós estamos falando? Maturidade. Se a gente diz que nós somos discípulos de Jesus, o que significa isso? Hã? Se nós somos discípulos de Jesus, a gente quer dizer o quê? Eu sou um discípulo de Jesus. Imitar? Imitar. O que mais? Isso, todo mundo um de cada vez, assim, senão fica complicado de se entender. Ser parecido, imitar, ser parecido, o que mais? Significa viver uma vida como? Facilitar. Igual a dele. Naturalmente, então, a nossa vida tem que ter o quê? Propósito. Tem que ter significado. A gente não vive, como eu gosto de dizer, a gente não vive uma vida Zeca Pagodinho, de deixa a vida me levar, porque a gente tem propósito, a gente tem significado. Obrigada, Adriana. E falando de maturidade, a gente está querendo dizer o custo que a gente tem para alcançar essa vida, parecida com a vida de Jesus, nos tornando parecidos com Ele. As pessoas que nos veem, enxergam a Ele. E quando a gente olha para a sociedade que a gente está inserido hoje, a gente consegue observar muitas características. Mas, infelizmente, até mesmo no meio da igreja, às vezes a gente encontra pessoas que não demonstram ser parecidos com Jesus. É muito comum a gente ver hoje os nossos filhos, adolescentes, essa juventude, e até adultos, querendo ser parecidos com muitas coisas. A sociedade hoje ela é muito influenciável, eu costumo dizer. As características, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre essa geração, primeiro falar da geração Y, Z, Millennium, que a gente não sabe, né, muitas coisas, mas, em geral, independente de ser X, Y, sei lá, Millennium, a gente encontra pessoas que são muito instáveis. E raramente a gente vê uma pessoa firme num pensamento, num propósito, porque as pessoas hoje são instáveis. Veja, às vezes você está aqui conversando com um amigo, hoje está pensando que ser análise de coloração, que a gente estava falando hoje, isso é o que importa hoje. Aí amanhã você vai nessa mesma pessoa e fala, menina, fiz uma análise de coloração. Ah, que isso, eu nem acredito mais nisso. Agora eu acho que tem que usar cru o tempo inteiro, roupa nude. Porque as pessoas são instáveis, elas não têm uma firmeza de pensamento. As pessoas são altamente influenciáveis. E aí, quando eu chego para essa minha amiga e falo assim, nossa, porque a gente precisa fazer uma análise de coloração, né? Ela fala, não, mas você não sabe de nada, porque a minha amiga me disse que agora o preto é o novo colorido. Mas quem que te falou isso? Não, foi uma influencer, porque ela tem 3 milhões de seguidores no Instagram. No Twitter já tem 10 milhões. A pessoa sabe muito. Altamente influenciáveis.
Eu estou dando um exemplo aqui muito raso de cor, que a gente estava conversando sobre isso. Mas as pessoas, elas são influenciáveis porque elas são inseguras. Eu confesso, ao longo desses meus 50, grande parte deles fui uma pessoa muito insegura. Hoje, ainda, de vez em quando, eu tenho umas crises de insegurança. Porque é difícil você ver pessoas firmes, seguras de si, seguras das suas ações. Ao mesmo tempo em que são pessoas influenciáveis, inseguras, são pessoas orgulhosas. Porque têm convicção das coisas que dizem. Volta e meia, eu estou conversando em casa com o Davi, com a Vitória, e falo, mas de onde você tirou isso? Não, porque fulano disse, é uma autoridade no assunto. E a gente estava falando sobre essa questão de autoridade também, por conta de trabalho. E as autoridades que a gente tem observado são autoridades que, se você vai pesquisar muito mais a fundo, não são tão firmes assim. Há pouco tempo estava viralizando um vídeo aí de uma pessoa criticando um posicionamento de outra, e eu falei com a Vitória, mas Vitória, quem que é essa moça aqui mesmo? Ah, ela estava num programa. Falei, gente, mas eu não assisto esse programa desde mas já é uma influenciadora de pensamento. As pessoas hoje acham que são sábias, sem precisar de pesquisar a fundo o que são as coisas de fato. Porque, na verdade, são rasas. Ao mesmo tempo, a gente, quando fala de maturidade, a gente se depara com muitos adultos que são crianças. Na internet, você vê muitos adultos que falam como se fossem crianças. Você vê homens falando infantilizadamente. Marcos tem um que a gente fala sobre viagens, e a gente, às vezes, assiste e fala assim, vamos ver agora nosso lanchinho? Agora vamos ver o nosso cafezinho da manhã. Agora vamos olhar aqui o nosso videozinho, um homem barbudo, e só fala inho, inho, inho. Vamos olhar aqui esse pãozinho que meu amor fez agora, infantilizados. E nos últimos sermões, a gente está falando sobre necessidade de amadurecer, porque não dá mais para a gente ficar só tomando leitinho. A gente precisa começar a comida sólida. Começar com a papinha, e aí começa uma frutinha, para a gente comer uma buchada. E o tema de hoje é sobre fórmula para que você tenha maturidade espiritual. Existe uma fórmula? A Bíblia, ela não dá fórmulas, mas ela mostra passos para que a gente possa alcançar maturidade espiritual, para que a gente pare de tomar só leite. E eu quero que você abra a Bíblia, ou então Davi vai colocar aí, Salmo 40, a parte B do versículo 16. Salmo 40, a parte B do versículo 16. Colocou aí? Todos os que amam a tua salvação, digam sempre, grande é o Senhor. A primeira coisa que você precisa entender, se você quer crescer espiritualmente, é que você precisa magnificar a Deus. Deus é grande. Primeiro, o versículo ele começa dizendo assim, todos os que... Isso mesmo, gosto, vocês estão bem animados hoje. Todos os que amam a tua salvação. De verdade, você ama a sua salvação? O que significa amar a sua salvação? Mais uma vez, vocês estão participativos hoje. Vai lá. Amar a salvação. Isso mesmo, ama o reconhecimento daquilo que Deus fez por você. Você reconhece, ama Jesus, isso, estou ajudando, vamos lá. Você reconhece o favor sobre a sua vida, graça que foi depositada, bondade que foi derramada sobre você, amor. Você reconhece o preço, você reconhece o sofrimento que foi. Não só um sofrimento físico de Jesus, mas o sofrimento maior que é ele se ver afastado do Pai. Você ama isso, porque você entende isso. Então, todos os que amam a sua salvação, eles dizem sempre, grande é
o Senhor. Grande é o Senhor significa que Deus é tudo, em tudo. O primeiro versículo da Bíblia diz o quê? Vamos ficar em pé, né? O que o primeiro versículo diz? No princípio, Deus criou céus e a terra. E o Marcos, ele fala muito, no princípio, Deus. No princípio, Deus. Há pouco tempo, os meninos estavam lá em casa falando sobre cientistas que já encontraram um código genético, parece que mostram que todas as pessoas têm o mesmo código, não é isso? Que existe uma assinatura em tudo que foi criado. Quando você busca cientificamente, pega plantas, animais, seres vivos, existe uma assinatura que é comum a todos, que mostra que tem alguém que fez isso. No princípio, Deus. O mundo só foi criado porque Deus já existia antes de tudo. Deus é tudo em tudo. Ele é antes de que todas as coisas existissem. Ele é, ponto. Ele é mais profundo do que toda a profundidade, ele é mais alto do que toda a altura, ele é mais largo do que toda a largura. Deus é no princípio. No princípio, Deus é tudo. E o nosso problema hoje, porque eu disse para o Marcos, quando eu estava estudando esse assunto, é como se eu tivesse tomado um soco na boca do estômago. Porque o nosso problema hoje é que nosso Deus é pequeno demais para a gente. Deus é pequeno demais, Ele não é grande. E quantas vezes a gente diz que Ele é grande, às vezes a gente diz, mas a gente, de fato, não acredita que Ele é tão grande assim. Ele é pequeno demais para nós. Esse texto diz, grande é o Senhor. Quando o salmista ele fala isso, ele diz que Deus ele precisa ser visto de forma ampliada. Assim como quando a gente quer ver estrelas, a gente usa telescópio, você não aumenta o tamanho da estrela, você vê a estrela de forma ampliada. E nós precisamos ter essa visão de Deus. Deus é tudo, ponto. Nós precisamos vê-lo ampliado, porque a gente não consegue aumentar Deus. Mas nós precisamos tentar enxergá-lo como que através de um telescópio. E ver a grandiosidade dele. A Bíblia diz, no princípio, ele é o alicerce de tudo. Antes de tudo, ele é grande. Ele é magnífico. E se a gente conseguir ver Deus no tamanho que ele é, a gente começa a ver as coisas nos tamanhos que elas de fato têm. Quando eu enxergo Deus do tamanho que ele é, eu vejo as pessoas com tamanho menor. Mas, infelizmente, muitas vezes o nosso sofrimento ele acontece porque nós vemos as pessoas maiores do que elas são de fato. Nós vemos pessoas que são astutas e que são más e nós magnificamos essas pessoas. Nós engrandecemos essas pessoas. Homens frágeis, mulheres imperfeitas, nós colocamos essas pessoas em lugares tão elevados e o nosso Deus como se fosse pequeno. Nós estabelecemos para a nossa vida coaches, estabelecemos para a nossa vida mestres, colocamos ídolos nos nossos corações, colocamos às vezes pastores, cantores, figuras gospel, idolatramos essas pessoas e colocamos essas pessoas muitas vezes no lugar de Deus. Nós precisamos ver Deus ampliado, magnificar a Deus, entendendo primeiro que Ele é tudo em tudo. Um Deus que chama as estrelas pelo nome. Coloca para mim, Davi, rapidamente, Isaías 40 e 26. Isaías 40 e 26. Achou? Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército. Deus, isso mesmo. Uma após a outra. E chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Quantas estrelas há no céu?
Muitas, Vicente. Mas o que é muitas, Vicente? É 1 milhão? Ou é mais? É muito mais. Quantas estrelas há na nossa galáxia? Os alunos aí do ensino fundamental, do ensino médio. Muitas. O Vicente, cara, ele sabe tudo. Há milhares e milhares e bilhões de estrelas na nossa galáxia. E diz aquele que estuda muito que a nossa galáxia não é uma das maiores, não é isso? A Via Láctea. Se há bilhões de estrelas na nossa galáxia e ela não é uma das maiores, dá para a gente contar quantas estrelas existem? Mas o que diz esse salmo aqui, Vicente? Olha só, bota de novo, Davi. Isaías, aliás, diz que ele faz as estrelas sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Seria fácil eu chamar cada um pelo nome. Noemi, Maíra, Adriano, Lua. A gente pode seguir aqui chamando. Mas bilhões, bilhões, trilhões, chama todas elas pelo nome. E o que é importantíssimo nesse versículo? Fala assim, por causa do grande poder e da força incomparável de Deus, o que acontece com as estrelas? Elas não ousam se ausentar quando Ele chama elas. Pensa numa coisa dessa. Dá para a gente pensar? Isso não é história da carochinha. Isso é palavra de Deus revelada para nós. Deus chama as estrelas pelo nome. Significa que Ele é maior do que qualquer coisa que a gente possa dizer a respeito dEle. Você pode dizer que Ele é sublime, que Ele é poderoso, mas isso ainda não é suficiente, porque não existem palavras suficientes para a gente expressar quem é Deus. E Ele nos chama para magnificá-lo, Lua. Se nós somos cristãos, se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos nos aproximar da divindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E quanto mais nós o conhecemos, quanto mais nós compreendemos o tamanho dele, mais a gente entende que as pessoas são menores. Que os nossos problemas são menores. Que as lutas são menores. Menos a gente precisa de ser afirmado por pessoas, porque elas são menores. Menos a gente precisa sofrer, porque o nosso Deus é maior. Ontem nós estávamos na praia conversando e eu falei com o Marcos, aliás, anteontem, eu falei, a vida é boa, a gente estava falando, né? E a gente estava falando assim, a gente tem momentos bons, né? A gente tem momentos que são difíceis também pra caramba. E aí eu falei com ele assim, eu filosofei, eu falei, mas os momentos bons, eles vêm e passam. Os ruins, eles também vêm e passam. A vida, ela é feita de momentos. Nossa vida é boa. E quando você entende isso, você começa a ver essa dimensão do que a gente está falando, que Deus é grande, as pessoas são menores. As situações com que nós nos deparamos são menores. Aquilo que às vezes a gente acha que vai nos matar, a luta que vai nos matar, o sofrimento que vai nos matar, é muito menor do que Deus. Um Deus que chama bilhões, trilhões, zilhões de estrelas pelo nome e elas não têm coragem de se ausentar dele. Pensa. Quanto mais nós vemos esse Deus tão grande, maiores serão as nossas reuniões. Nós temos falado muito isso na comunidade. Nós precisamos de ter uma comunidade de fé que seja sólida, firme. Nós precisamos que Deus se manifeste a cada momento que nós nos reunimos. Uma reunião grande, ela não é grande por causa do número de pessoas. Mas ela é grande porque pode ser que um número pequeno de pessoas entenda e enxergue esse Deus de forma tão grande quanto Ele é. Isso faz uma reunião ser grande. Aleluia. Uma reunião é potente quando as pessoas que estão aqui, sejam muitas ou sejam poucas, entendem o poder de um Deus que é tudo em tudo, de um Deus que deve ser magnificado, que Ele precisa ser ampliado em sua visão, na nossa visão. Quanto mais nós o vermos, mais Ele vai aparecer.
e mais a gente vai diminuir. Porque Ele é a razão de tudo. Nós vamos ver Deus se revelando através das coisas. Nós temos uma vida que ela começa a ter um outro parâmetro de referência. Nós conseguimos ver a mão de Deus em todas as coisas. Nós conseguimos ver que Deus age em meio a todas as situações. E eu postei um dia desses assim que, quando eu passar, o aroma de Deus tem que ficar, para que Ele seja honrado. É isso, é sobre isso. Eu entendo o meu tamanho e o tamanho dEle. E quando eu passar, o cheiro dEle precisa ficar. Porque eu entendo o tamanho desse Deus. E o nome dEle vai ser honrado, através das minhas ações, que sou tão pequena. Segunda coisa, primeiro, magnificar a Deus. Segunda coisa que a gente precisa fazer, mortificar a carne. E eu acho que esse é bem difícil. Abre para mim Colossenses 3, o versículo 5 e depois o versículo 22, Davi. Colossenses 3, o versículo 5 e depois o versículo 22. Colossenses 3, e versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Versículo 22 agora. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Mortificar a carne. O que é mortificar a carne? Pastor Adriano. O que significa mortificar a carne? Crucificar a carne. Negar os seus desejos. Versículo 5 é a cola. Negar os seus desejos. O que mais? Que diz aí o versículo? Isso mesmo. Fugir da idolatria. O que mais? Imoralidade sexual. O que mais? Impureza. Paixão sensual. Desejo. Ah, mas a gente não tem isso não, tem? Só eu. Adriano não tem não, santo. Só eu? Não precisa dizer qual que é o seu maior, com a sua maior dificuldade. O versículo 22 fala também, escravos, em tudo obedeçam aos senhores terrenos. Significa o quê? Sujeição à autoridade. Gostar do Lula. É autoridade. Significa concordar com o seu chefe no trabalho, se ele está fazendo uma coisa que é errada? Não, mas significa reconhecer que ele é uma autoridade sobre você. E você tem que servir ele com sinceridade e agradar, mesmo se ele não estiver vendo. Ou certo? Mas, às vezes, a gente quer fazer só quando o chefe da gente está perto, né? A gente fica mais cheiroso, a gente fica mais bonita, a gente trabalha com mais alegria. Quando o chefe sai da beira, você fala, nossa, mas que coisa chata, né? É chato demais esse chefe, hein? É muito ranheta. Servir com sinceridade, e a gente faz isso tudo por causa do quê, no final do versículo? Do temor ao Senhor. Crucificar a carne, então, significa isso, se colocar na cruz. Não é ocupar o lugar de Jesus, porque isso é impossível. Mas é matar o ego. É matar os nossos desejos naturais. Porque, naturalmente, nós nascemos em pecado. Há maldade em nós. A gente já nasce mal. A Bíblia diz que nós já fomos concebidos em pecado. A gente já nasce com desejos errados. A nossa carne é má.
E é por isso que a gente precisa crucificar a carne. Não significa você se mutilar, como às vezes as pessoas acham que precisam. Precisam de pagar um preço na carne, subir um monte de joelho, ir para a madrugada lá Às vezes isso é mais fácil para tentar enganar, ou tentar nos aliviar a consciência. Se autoflagelar é mais fácil. Você estabelecer alguma punição é mais fácil. Mas isso não significa crucificar a carne. Marcos cita, agora eu não sei quem foi que disse que escreveu que eu tinha um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo. O nosso corpo é só o cavalo onde a gente anda. Não é desse corpo que a gente está falando. A gente está falando dos nossos desejos maus. E A.W. Tozer, ele escreve falando que é matar aquele presentinho que o diabo deu para a gente quando a gente nasceu. O nosso ego. O problema é que muitos de nós tentamos conviver com essa carne, com esse homem velho que nós somos. Nós tentamos conviver com isso. Ah, eu sou orgulhosa. Ah, eu sou vaidosa. Ah, eu sou autoritária mesmo. Eu sou colérica. Eu sou sanguíneo. Quem gosta de temperamento, né? A gente convive com isso. A gente tenta conviver com a nossa grosseria. A gente tenta conviver com a nossa agressividade. A gente tenta viver de boa com isso. São características nossas. É assim que eu sou, né? Eu sou grossa mesmo. Eu sou arrogante. Sou pedante. Faço as coisas com má vontade. Faço o bico. Eu sou insatisfeita com tudo. Nada está bom. Ah, o ar se tem, está muito gelado. Ah, se tira o ar, está muito quente. Ah, se liga o som, está muito alto. Se baixa o som, não tem som. Ah, se o salão é maior, está muito vazio. Se o salão é pequeno, parece que a gente está exprimido. Ah, se no trabalho manda você fazer um texto, fala assim, nossa, está me explorando. Se manda o outro fazer o mesmo texto, você fala, está vendo? Está me depreciando, não está valorizando o meu potencial. A gente é reclamão. A gente é invejoso. A gente olha para o outro e fala assim, nossa, mas também se eu tivesse tudo aquilo que ele tem, sou invejoso. A gente olha para a grama do vizinho e acha que ela é mais verde que a nossa. E a gente tenta conviver com isso. Porque é assim que eu sou. É assim que eu sou. E, às vezes, a gente consegue até disfarçar isso espiritualmente. Mas eu sou uma mulher de Deus. E eu estou vendo que eu estou desagradada, estou insatisfeita, continuo arrogante, continuo petulante, mas, como diz aquele desenho animado, sorri a cene, faz de conta que está tudo bem. Está tudo bem. Eu venho para a igreja, eu sinto a presença de Deus, estou sorrindo e acenando. Convivendo bem com a minha carnalidade. A verdade é que nós somos fingidos. Nós somos enganadores. E além de a gente tentar conviver com isso, muitas vezes a gente tenta desculpar a nossa carne. A gente tenta justificar a nossa carnalidade. Eu sou assim mesmo. Ah, porque o meu pai... Você não conheceu meu pai. Você não conheceu a minha mãe. Você não viu o ambiente que eu fui criada. Ah, mas também, Adriano... Você não conhece Adriano. Se você vivesse com Adriano, você ia ver que eu sou uma pessoa boa demais. Né? Você nunca viu Marcos? Marcos? Nossa, Deus. Eu costumo dizer que se eu vou chegar no céu, vou ter um bambolê de pedra preciosa, porque tem muita pedra preciosa para caber na coroa só. O diâmetro precisa ser maior. Não é assim? A gente é bom demais e a gente justifica tudo.
a gente convive bem com os nossos flagelos e justifica todos eles. Justifica a nossa carnalidade. Né? Perdi a calma, gente. Saí de mim naquele momento. Foi mais forte do que eu, quando eu vi, já tinha gritado com a minha vizinha. Quando eu dei por mim, eu fiquei louca. Fiquei louca, perdi minha razão. A carne é fraca. Não olha para mim, não. Olha para Jesus. Esse é um jargão gospel inspirado pelo demônio. Olhe para Jesus, não olhe para mim. Aonde que está dizendo isso? Heresias 4, versículo 15. Olhe só para Jesus e não olhe para mim. Paulo diz o quê? Sede imitadores de quem? Não falou sede imitadores de Cristo, não, que ele falou? Ele seja de quem? Sede meus imitadores. Paulo está dizendo assim, olha para mim. Você está olhando para mim? Me imita. Mas é porque ele é bom? O que ele fala depois? Como eu sou de Cristo, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Paulo não está regando e ele não está delegando a Cristo aquilo que é obrigação dele. Entenda. Paulo está dizendo assim, olha, eu sigo a Cristo, você pode olhar para mim, eu imito a Ele. Então, você pode me imitar. Raçudo. Brabo. Homem raiz, não é homem Nutella. E muitas vezes a gente convive bem com o nosso pecado, desculpa bem a nossa carne. Eu costumo dizer isso, como eu disse, que a boca do estômago, um soco, né? Porque eu falo assim, por fora eu estou plena. Aí por dentro eu já dei 5 tapas na cara e 2 voadoras. Mas por fora eu estou plena. E eu tenho orado muito por isso mesmo. No trabalho todo mundo fala assim, como é que você está? Você está plena? Eu falo assim, eu estou plena. Mas é fruto do Espírito. É domínio próprio. Eu não dou conta. Por dentro eu já dei 5 tapas na cara e 2 voadoras já. Eu preciso mortificar a minha carne, eu reconheço isso. Mas eu também não posso me acomodar dizendo que eu estou plena. Estou sorrindo e acenando. Se eu perdoo essa atitude, como é que eu posso dizer que eu sou sendo santificado? Eu estou convivendo bem com o meu pecado. Eu estou convivendo bem com o meu flagelo. Eu sou grossa. Mas Deus me conhece, Deus sabe da pureza do meu coração. Não, você é pecadora. Eu sou pecadora. Eu não consigo cobiçar aquilo que não é meu. Não consigo deixar de cobiçar o que é meu, o que não é meu. Mas eu falo, é meu desejo de crescer. Não, é cobiça, é inveja. A gente precisa parar de dar nome bonito para aquilo que é pecado. Você é grosso, você é pecador. Você é preguiçosa, você é pecadora. Você faz as coisas mal e porcamente, você é pecador. Você não dá conta de ver as coisas escondidas na internet, de assistir pornografia, você é pecador. Você não consegue parar de falar mal da outra pessoa com quem você convive. Você é pecadora. O nome disso não é distúrbio de personalidade. O nome disso é pecado. E com o pecado a gente não convive e a gente não justifica pecado. A gente precisa reconhecer isso e pedir perdão a Deus e se arrepender. Para que Deus nos purifique daquilo que a gente está dizendo que é só mau temperamento. E a gente precisa desinflar o nosso ego. Você já viu um cachorro que ele é Lulu da Pomerânia? Ele é cheio de pelo, não é? É aquele pelo maravilhoso, sedoso, um cabelo que é bem mais sedoso que o meu, não precisa de um creme, liso aquele pelo, brilhante. Nossa, você vê um Lulu da Pomerânia e você fala, nossa, que bichinho. Dá um banho nele, joga água nele. Qual que é o tamanho do Lulu da Pomerânia? Parece um filhote de cruz credo. É desse tamanho o bichinho, né? Mas quando ele está com o pelo todo lá, ele está grande. Não é assim? Bonito.
igual um pavão, joga água nele, é um tiquinho de nada, que você dá um espirro, ele morre, de tão pequeno que ele é. Mas ele aparenta ser o quê? Corpudinho até, gordinho. Esse é o nosso problema. A gente arrepia o nosso pelo, arrepia nossas penas para que as pessoas não vejam o nosso tamanho. A gente parece um monte de filhote de Lulu da Pomerânia. Robusto, com pelão, e a gente deixa os nossos pelos bem arrepiados. Se fosse uma ave com as penas bem arrepiadas, para que as pessoas não vejam de verdade o tamanho que nós somos. Nós precisamos desinflar o nosso ego. Nós precisamos entender que a gente só vai ser espiritual quando a gente permitir que Deus nos reduza ao tamanho certo que nós somos. E nós precisamos reconhecer que nós somos muito pequenos. E diminuir toda essa arrogância que a gente tem de achar que é bom demais. Porque ou a gente mortifica a nossa carne, ou ela vai acabar com a gente, a ponto da gente não ter mais poder, a gente não ter mais alegria, a gente não ter mais vitória, a gente não ter mais utilidade. Porque se existe uma coisa que o diabo ele é perseverante. É uma qualidade. Ele não vai desanimar enquanto ele não colocar a gente lá de cara no pó. Ele vai te dar poder, ele vai te dar fama, ele vai te dar dinheiro, ele vai te dar mulher, vai te dar homem, ele vai te botar no topo. Para quando você estiver se achando muito, ele te dá uma rasteira e você cair lá no fundo. E pensa, o buraco ele é mais fundo do que a gente pensa. Que quando a gente começa a cair, às vezes a gente pensa que já chegou no fundo do poço. O poço ele parece que não tem fundo. Que um abismo chama outro abismo, é o que diz a Bíblia. Se antes a gente andava até aqui, aí você fala, nossa, doeu um pouco se eu andar até aqui. Ah, mas eu dei conta. Na próxima vez você vai até aqui. O buraco ele não tem fundo. Quando você vê, não sobrou mais nada, não sobrou mais vigor na sua vida. Primeira coisa, então, colocar Deus do tamanho que Ele é. Entender a grandiosidade de Deus, magnificar a Deus. Segunda coisa, mortificar, crucificar a nossa carne. E terceira coisa, simplificar a nossa vida. Filipenses 3:13, Davi. Isso, alegria, Davi. Filipenses 3:13. Mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Simplificar a nossa vida. Se seu passado é daqui até um minuto atrás, esquecendo do passado e olhando para frente. A vida tem um centro. E ela tem um perímetro. Para quem gosta de geografia. No centro da nossa alma está Deus. Mas em volta, ao redor, tem um pátio, tem campos, tem florestas. E a maioria de nós vive aonde? No perímetro. A gente não vive no centro, onde está Deus, ou deveria estar. Nós sabemos demais, a gente quer saber demais, a gente quer ser muito sabido, a gente quer ser o cara. E entenda, isso aqui não é analogia à burrice, à ignorância, porque eu estou estudando também. Tá? Mas a gente quer saber demais, a gente quer ser reconhecido, porque a gente é bom demais. A gente quer fazer coisas demais. A gente quer ver coisas demais. A gente é atarefado demais. E o ruim de tudo isso é que a gente acha que isso tudo é bacana. A gente se orgulha disso, né?
caramba, eu acordo cedo, eu vou para o trabalho, eu saio correndo na hora do almoço, corro, tenho que dar almoço nas crianças, tenho que mudar a roupa deles, botar para ir na escola, boto para a escola, o menino vê, eu tenho que voltar para o trabalho, aí eu tenho, no meio do trabalho, eu tenho que sair, porque eu tenho um intervalo, nesse intervalo eu leio um texto, porque eu estou estudando, depois que eu termino de ler o texto, já voltei para o trabalho de novo, eu já saio, não dá tempo, às vezes, de eu tomar banho, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que estudar, porque eu estou fazendo um curso. Mas quando é que você para? Não paro, eu só paro sábado. Eu sou muito bom. Não, mas eu ainda chego em casa, eu preciso assistir a minha série, que eu estou assistindo The Crown, como eu usou com o Davi, né? Estou assistindo a série The Crown, né? É The Crown, ele fala em inglês, né? Eu estou assistindo a série e está fantástico, está me acrescentando muito na minha vida. Estou aprendendo, estou falando sem ironia agora, estou aprendendo quando eu consigo assistir. Mas eu quero ir para a escola, eu quero trabalhar, eu quero resolver o problema dos pais, eu quero resolver o problema dos alunos, eu quero resolver o problema dos professores, dos servidores. Eu tenho que responder o porteiro que mandou um recado no sábado à noite, tentar falar com outro porteiro. Eu quero ainda assistir The Crown, eu ainda quero estudar para o mestrado, eu ainda quero estudar para vir para a igreja falar, eu quero tocar. Pai, eu sou boa demais, estou dando conta, sou super mulher, uau, girls power. Eu sou potente, sou mulher. A gente acha o máximo. Eu estou zoando com a minha cara mesmo, estou sendo sarcástica comigo mesmo. Eu estou muito ocupada com o perímetro. E o centro da minha alma está ficando para lá. Deus é Deus. Salmo 46:10 fala sobre isso. Ele é grande, Ele é Deus. E a gente precisa reconhecer que Ele é Deus e nos aquietar e simplificar a nossa vida. E para muitos de nós, ficar quietos e silenciar a nossa vida, acalmar a nossa vida, é perder tempo. Nos concentrar em Deus é perder tempo. A verdade é que quanto mais a gente se afasta do centro, a gente fica mais veloz. E a gente fica menos potente. Igual a marcha de carro. A primeira marcha é forte. A quinta marcha não é tão forte, mas é mais veloz. Mas a gente gosta de velocidade. A gente não gosta de força. É por isso que a gente quer correr o tempo inteiro. Não importa como, não importa que custo. Se a gente não tem poder nenhuma. Nem poder nenhum. Desde que a gente seja veloz. Desde que a gente consiga abraçar o mundo, está tudo bem. É por isso que a gente está morrendo. É por isso que os nossos relacionamentos estão morrendo. E é por isso que a gente está caminhando para o túmulo. A gente precisa se aquietar e entender que ficar quieto e ouvir Deus não é perder tempo. Paulo diz em Filipenses 3, de 7 a 15... Você pode abrir e ler. Bota aí para mim, Davi, fazendo favor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, esterco, a fim de poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Paulo era um cara notável, era culto, era sábio,
tinha dupla nacionalidade. Ele era o cara. Mas ele disse que ele considerava todas essas conquistas, todos esses méritos, como menos que lixo, como esterco. Se a gente quer ser maduro, como diz o texto, a gente não pode impedir que nada nos impeça na nossa busca por Deus. Se nós queremos ser maduros, a gente precisa mudar o rumo da nossa vida e persistir no caminho certo até que a gente tenha vontade. A Bíblia não diz que você precisa ter vontade para seguir a Deus. A Bíblia te dá uma ordem. Se você não tem vontade, você obedece e você vai sem vontade. Até que a vontade venha. É assim. Nós não precisamos sentir nada. Nós não precisamos ter uma experiência sobrenatural, ver uma luz piscando, ouvir uma voz. E meio que no meio gospel, meio evangélico, a gente precisa de ouvir um profeta. Precisa ouvir alguém dizer, assim diz o Senhor, para que a gente sinta um arrepio. A gente não precisa de arrepios. A gente não precisa sentir, porque a palavra de Deus ela não se baseia em sentimentos. A vida cristã ela não se baseia em sentimentos, ela se baseia em obediência. Obediência, é só isso. Não tem vontade, vai sem vontade. Você acha que você não tem força, vai sem força. Você acha que você não vai dar conta, vai sem dar conta. Você acha que a sua carne é muito forte, vai e ela vai ser mortificada. Você acha que você já está fadado ao inferno, tira esse pensamento, expulsa esse demônio, olha para o alvo, mira no centro e vai. A Bíblia não está mandando você largar todas as coisas antes. A Bíblia está mandando você obedecer e ir. E é Ele que é grande, que é maior do que todas as coisas, que vai fazer com que as coisas aconteçam. A nós nos resta obedecer. Nós precisamos ser radicais. Ou nós somos radicais, ou nós vamos morrer. E se a gente quer ser maduro, a gente precisa entender que nós precisamos obedecer. Ler a Bíblia, buscar entender Deus, buscar ouvir a Deus. E começar, é de pouquinho, mas comece. Tome uma decisão, seja adulto. Para de ser criança, para de ser bebê. Adulto assume a postura. Criança fala que não vai dar conta. Assuma a sua postura. Se erga como homem, se erga como uma mulher e obedeça. Você só não muda se você quiser continuar a ser criança. E nós precisamos passar dessa fase, mudar o nível. Nós precisamos ir além, caminhar mais fundo. Nós precisamos ser mais intencionais. Que tal se essa semana você não já começar a fazer uma experiência nesse sentido? A partir de hoje. Ah, mas eu não tenho tempo. Tira o tempo de alguma outra coisa. Ah, você gosta de conversar muito no WhatsApp. Você gosta de olhar muito o Instagram. Curta. Encurta esse tempo. É só uma analogia com a palavra. Tira esse tempo. O tempo que você gastava assistindo uma série. Vá ler a Bíblia. A nossa igreja tem caminhado com alguns propósitos, leitura da Bíblia cronologicamente. Eu não tenho como acompanhar e nem queria. Mas você está com a sua leitura em dia? Ah, mas você não tem tempo. Mas você tem tempo para tudo. Meu pai, ele falava comigo assim. Eu falava, mas eu não tenho tempo. Ele falou, o que você faz de 12:00 às 6? Ah, mas eu preciso dormir. Quem te disse isso? Quando a gente quer, a gente tem tempo para tudo. A gente consegue dormir 4 horas na noite só, porque a gente tem um compromisso logo cedinho. Por que então que você não pode reduzir uma meia hora da sua noite de sono para você ler a Bíblia, acordar mais cedo? Por que você não pode acordar meia hora mais cedo para orar, para ouvir Deus? Para ficar voluntariamente em silêncio para ouvir a voz de Deus? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu estou muito cansada para fazer as coisas de Deus, as coisas da igreja, mas eu não estou cansada para virar à noite assistindo televisão, para virar à noite com os meus amigos conversando? Eu gosto de tudo isso. Eu gosto de bater papo. Gosto de conversar, gosto de assistir um bom filme. Eu gosto. Por que eu tenho expediente para isso tudo?
Mas quando é para eu ler a Bíblia, quando é para eu parar e orar, eu estou muito cansada. Pense sobre isso. Eu tomei um soco na boca do meu estômago, mas eu estou ressignificando muita coisa. E eu entendi que ou eu vou ser melhor nessa segunda metade do século, ou eu vou conseguir ser pior do que eu fui até agora. Então, eu não tenho outra escolha. Eu preciso mudar de vida. E a minha oração é que você também assuma esse compromisso. Não comigo, não com a liderança dessa igreja, mas com Deus. Amém? Sequência: magnificar a Deus, mortificar a carne e simplificar a vida. Um dos preços que a gente tem em querer ser uma igreja saudável e profunda de relacionamento com Jesus é você separar uma manhã para ouvir tomar uns socos desses na boca do estômago. Não é? Mas vocês sabem disso, a gente está formando o grupo base ainda dessa plantação. E formar o grupo base é o seguinte: a gente precisa criar uma cultura. Para que quando as pessoas cheguem aqui, elas vejam pessoas que de fato tratem a vida com Jesus da maneira com que nós estamos ensinando. Porque nós temos inúmeras pessoas, até eu brinquei com a Luciana, essa semana uma pessoa que a gente está investindo tempo, né, nela e tal, ela mandou uma canção para a gente, falando sobre como Jesus chama aqueles a quem Ele quer transformar para a mesa. E como a mesa é um lugar de vida, de transformação e tal, ela mandou, falou assim, tudo que essa música diz, eu lembrei de vocês. Mas ela quer ainda continuar andando numa igreja neopentecostal, da mais doidas que você pode pensar. Percebe? Que bonito. Mas eu não quero não. O desafio nosso como igreja, que temos nos proposto a ser uma igreja saudável, é dizer, que bonito. Nossa, mas é custoso. Mas eu quero. Eu quero viver isso. Vou ter que abrir mão de algumas coisas. Tá bom, eu quero. Nós estamos aqui, a gente está aprendendo a cuidar uns dos outros, a gente está aprendendo a estar junto, a gente está aprendendo a ligar um para o outro, a gente está aprendendo a cuidar um do outro. Vai estar pesado, como aqueles que estão sendo formados numa cultura completamente rasa, cultura gospel, ok? Rasa. Sem confronto. A gente estava conversando ali. Os cultos são momentos emocionais. As pessoas vão lá, dançam, sapateiam, rodopiam, tal, não sei o que, ela sai e vai viver uma vida como se Jesus não tivesse nascido, não tivesse sido crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus é uma lenda e o mundo gospel, a igreja, o culto, se tornou um ambiente emocional para satisfazer os anseios de uma alma que precisa de entretenimento. Nós não queremos viver assim, queridos. E eu oro para que o seu coração se posicione. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Bendito Deus, obrigado por cuidar de nós, nos discipular, nos orientar. Bendito Deus, obrigado por falar conosco. Bendito Deus, obrigado por cuidar de nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos convença no restante dessa semana, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos incomode. Sabe, que a nossa vida, Pai, possa fazer sentido, possa ter o cumprimento de um propósito, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez oramos e lembramos diante do Senhor todos os pedidos que foram feitos aqui, da proposta que vamos fazer amanhã no novo local, da vida da Noemi, da vida das pessoas que estão sendo chamadas a participar do pequeno grupo, das pessoas que nós estamos nos lembrando,
daquelas que já começaram a participar, já estão engajadas, envolvidas com o ambiente de intercessão e de cuidado. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, ao mesmo tempo nós lembramos de vários irmãos que não vieram hoje. E o Senhor sabe cada um deles e o propósito da ausência de cada um deles. Pai, nós só pedimos que a Tua bênção os alcance. E que de alguma forma, Pai, nós mesmos que viemos aqui, sejamos instrumentos da Tua voz amorosa ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as santas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre a igreja do Senhor, até aquele dia que nos encontraremos com Ele. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe. Ainda tem um lanchezinho ali. Não vá embora rapidamente, correndo.